O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é réu num novo processo. É o 7º, desde que ele foi preso há 5 meses. Agora, Cabral é acusado de chefiar uma organização criminosa que fraudou licitações e formou cartel na reforma do Maracanã e no Parque das Favelas. A reportagem é de Lília Teles. 20 políticos e empresários são mencionados na denúncia. O primeiro nome da lista da organização criminosa, segundo os procuradores do Ministério Público Federal, é o do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. As investigações do Ministério Público Federal se concentraram nas fraudes da reforma do Maracanã e no Parque das Favelas. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, aceitou a denúncia e todos vão responder pelos crimes de fraude a licitações e formação de cartel. Com mais esse processo, o ex-governador Sérgio Cabral vira réu pela 7ª vez na Lava Jato. No caso do Maracanã, a investigação revela que entre os anos de 2009 e 2010, o ex-governador Sérgio Cabral e o ex-secretário de governo Wilson Carlos e representantes da OAS, Delta, Odebrecht e Andrade Gutierrez se juntaram para fraudar a licitação e superfaturar as obras de reformas do estádio. O orçamento inicial era de 705 milhões de reais, mas a conta final foi muito maior, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ainda segundo os investigadores, uma propina de pelo menos 35 milhões de reais foi exigida pelo ex-governador para organizar o cartel e aprovar a licitação fraudulenta. Nas obras do Parque das Favelas, o mecanismo foi parecido. Segundo a denúncia, entre 2007 e 2008, Sérgio Cabral, Wilson Carlos e Ícaro Moreno, ex-presidente da empresa de obras públicas do Estado, combinaram a fraude na licitação com as empresas investigadas. A Odebrecht, a OAS e a Delta ficaram com as obras no complexo de favelas do Alemão, no valor de 493 milhões de reais. A Andrade Gutierrez, a EIT e a Campter ficaram em Manguinhos, 232 milhões de reais. A Queiroz Galvão, a Carioca Engenharia e a Caenge na Rocinha, com orçamento de mais de 175 milhões de reais. Relatórios da Controladoria Geral da União mostram que as obras nas 3 comunidades tiveram sobrepreço. Na Rocinha, de 12 milhões de reais, mais de 7% do total. Manguinhos, 41 milhões e meio, quase 17% do valor da obra. No Complexo do Alemão, 166 milhões de reais, sobrepreço de mais de 24%. Em delação, o ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedito Júnior, relatou pagamento a Sérgio Cabral. Tem no meu sistema pagamentos de 6,4 milhões sob o codinome Próximos, alocados à favela do Alemão, Parque das Favelas, que era a minha combinação com o Dr. Sérgio Cabral. Superfaturar e fraudar licitações eram práticas que já tinham sido denunciadas pelos delatores da Odebrecht em outras obras do governo do Rio, como o Arco Metropolitano, que dá acesso ao porto de Itaguaí. O trecho de 71 quilômetros custou quase 2 bilhões de reais. Durante as investigações da Lava Jato, o ex-executivo da Odebrecht, Benedito Júnior, revelou que a licitação era um jogo de cartas marcadas. Começaram a conduzir o mercado para poder se organizar, para burlar a licitação e fazer com que as empresas fossem contratadas para a execução dessa obra. Nós não tivemos retorno das empresas da defesa do ex-governador Sérgio Cabral e nem das defesas das construtoras EIT, Campter e Caenge. Não conseguimos contato também com o ex-presidente da EMOP, Ícaro Moreno. A defesa do ex-secretário Wilson Carlos informou que só vai se manifestar nos autos do processo. As construtoras OAS, Carioca Engenharia, Delta e Andrade Gutierrez não quiseram se manifestar. A Queiroz Galvão disse em nota que não comenta investigações em andamento. Em nota, a Odebrecht informou que só vai se manifestar quando tiver conhecimento oficial da decisão da Justiça. E o Ministério do Planejamento disse também em nota que estabelece meta e acompanha as obras do PAC e que a gestão de cada contrato é feita pelos órgãos responsáveis.